convidados participantes que abriram sua agenda para esse bate-papo hoje sobre tokenização de ativos nos próximos minutos. Essa é mais uma live da Cadimotec Ventures. Meu nome é Gilberto. A Cadimotec, além de investir em startup, tem como proposta de valor isso, trazer conhecimento para esse nosso ecossistema de startup. E dentro dessa proposta, hoje, temos o prazer aqui de termos Paulo Davi, sócio da Anfy, primeira plataforma de investimentos em renda fixa digital, através da tokenização de ativos, para ele poder contar um pouquinho mais sobre esse modelo de investimento. Antes de dar a palavra para ele, só quero lembrar o seguinte: para o canal, para as pessoas poderem ver esse conteúdo, é fundamental seu like, seu comentário e seu compartilhamento. Então, o pessoal tem dado muito like, tem sido bem legal, mas está faltando comentar. Então, por favor, dá um oizinho lá depois no YouTube, porque senão o nosso algoritmo maníaco depressivo não vai levar esse conteúdo para mais gente, né? Então, para começar, por favor, Paulo Davi, conte para nossa audiência quem é Paulo Davi. Legal, Gilberto. Obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme falar aqui com você e com a tua audiência. Obrigado pelo espaço me apresentando, então, para quem não me conhece, eu sou o fundador CEO da Anfy. Antes de fundar a Anfy, eu fundei a Grafeno, hoje uma das principais infraestruturas do mercado financeiro do Brasil. E antes da Grafeno, eu fundei a Biva, o primeiro peer-to-peer lending, uma das 5, 6 primeiras fintechs do país. Antes disso tudo, eu tinha trabalhado com venture capital quando quase ninguém trabalhava com isso lá, longínquos 15, 12 anos atrás. E antes disso, eu trabalhei 4 anos como advogado lá no Pinheiro Neto. Então, estou há vários e vários anos construindo fintech, sou apaixonado por isso. E, de novo, é um prazer estar aqui com você contando um pouquinho da minha história, um pouquinho do que a gente está fazendo lá na Anfy. Então, podemos já concluir que o Paulo Davi é um construtor, hein? Ele já deixou aqui bem claro que o negócio dele é construir negócios, fazer criar história. Esse é o founder raiz de startup. Bom, Paulo, tokenização, para a gente que às vezes está no mercado, né, fica uma coisa comum, né? Mas a verdade é que para muita gente ainda é uma interrogação enorme, né? Então, eu queria primeiro que você ajudasse a colocar a audiência na mesma página, né? Definindo para a gente o que é tokenização de ativo. Legal, Gilberto. Você falou que eu sou empreendedor raiz, né? Tem uma única coisa que eu sou realmente bom, que eu gosto mesmo de fazer, que eu nasci para fazer, que é empreender. Então, assim, faço isso há pelo menos 15 anos agora, vou fazer isso pelos próximos 30 e é algo que eu amo de paixão, tá? No meu DNA, é a coisa que eu mais gosto de fazer, e você ficar com a minha família. Eu gasto a maior parte do meu tempo. A tokenização, Gilberto, basicamente é transformar algo no mundo real, né? No nosso caso, um ativo financeiro em algo 100% digital. Então, a ideia, né, e até dando um exemplo para a tua audiência, o Paulo Guedes tem uma frase muito boa sobre tokenização, né? Ele basicamente fala assim, ó, a melhor forma de eu preservar valor no mercado financeiro é através de ativos, né? Então, por exemplo, uma moeda R$ 10,95 hoje vale menos do que R$ 10, né? 10 gramas de ouro vale mais do que eles valiam há alguns anos atrás. Mas eu transferir esse ativo, né, no mundo real, ele é muito caro, né? Imagina eu pegar 10 gramas de São Paulo e mandar para o Acre, é caríssimo. Então a ideia é que quando a gente tokeniza, a gente pega esse ativo no mundo real e a gente representa, né, e transforma ele em algo digital, e aí a transação, a transferência, a negociação, o mercado secundário acontecem de forma melhor, e a ideia é que existem várias ferramentas hoje na blockchain para orquestrar esse ativo no mundo financeiro, né, no mundo real. Então, um pouco do que a gente tem feito é muito além do que só tokenizar, né? Tokenizar é a primeira etapa. Como que a gente constrói produtos no mundo digital, como que a gente orquestra, como que a gente concilia, como que a gente junta, como que a gente separa e etc. É um pouco do desafio que a gente está construindo lá na Anfire. Bom, então assim, então a tokenização, que é essa, vamos tentar aqui, o que eu entendi do que o Paulo nos traz, né? É isso, né? Você pegar o que está no mercado real, né? No mundo analógico aí, e digitalizar ele, levando ele para o mercado digital. E para isso a gente usa essa estrutura de blockchain, que o Paulo vai explorar um pouquinho mais, aí, com certeza, aí, por conta da infraestrutura da. Paulo, existem vários tipos de tokenização. Então, eu gostaria também de que você contasse sobre Anfine, né? E por que escolheram desse mercado de tokenização os títulos a receber, né? Entre tantas outras possibilidades. Legal, Gilberto, é uma super pergunta. E quem acompanha o mercado financeiro sabe que há 5, 6, 7 anos atrás, as fintechs trouxeram a digitalização do mercado, principalmente
principalmente o B2C, né? Então, como eu, Paulo, pessoa física, me relaciono com a minha organização. Então, todo o movimento que está acontecendo hoje no mundo é para que uma empresa faça negócio com a outra também de uma maneira digital. Então, a tokenização está muito inserida nesse contexto. Alguns dos principais CEOs e reguladores do mundo, o nosso Banco Central, por exemplo, o CEO da BlackRock, né, que é o maior asset manager, né, o maior gestor de capital do mundo, né, essas pessoas falam muito de que a tokenização do mercado financeiro é a próxima grande coisa que vai acontecer pelos próximos 10 anos. Nós, da Ansai, nós conhecíamos muito do mercado tradicional, né, eu já construo fintech desde o primeiro momento que isso foi permitido no Brasil, e a gente enxergava um enorme potencial para construir isso, né, no mercado do B2B, entre as empresas. A gente tinha vários ângulos para começar, né? Como eu disse, tokenizar, né, que é transformar esse ativo real como algo 100% digital, não é exatamente algo muito difícil, né? Mas como construir todo um ecossistema a partir disso era exatamente a complexidade. Então, nós escolhemos os recebíveis por conta de toda a transformação que também acontece nessa indústria. E a grande beleza, Gilberto, é que com contratos inteligentes nós conseguimos automatizar diversas etapas, né, de processos hoje que são feitos ou manualmente ou através de vários intermediários. Então, quando nós enxergamos o desafio da indústria de recebíveis no Brasil, além da tokenização e de toda essa narrativa, né, de transformação do B2B, nós também enxergamos que contratos inteligentes conseguiriam reduzir diversos intermediários, automatizar várias etapas do processo desse produto financeiro. E aí, Gilberto, a gente entra no principal desafio hoje que existe no Brasil. Hoje, quando a gente tem o desafio ali de fazer o enforcement, né, de fazer a cobrança, a executabilidade de um produto financeiro, é muito difícil isso acontecer hoje no mercado financeiro brasileiro. Então, quando a gente consegue tirar esses intermediários e colocar isso no contrato inteligente, a gente consegue dar muito mais velocidade na execução e na aplicação dessas regras de negócio. Então, a ideia é que nós escolhemos esse mercado por ser enorme e por conta dos benefícios que a tecnologia trazia, né, muito palpáveis. Então, quem está precisando levantar capital hoje, através da plataforma da Anfire, consegue reduzir 40% o custo. Pô, isso é maravilhoso. Da mesma forma que um investidor que antes não conseguia sequer acessar esse tipo de investimento, hoje consegue através da nossa tecnologia. Então, quando a gente mistura tudo isso, a gente consegue entrar no mercado grande, com um enorme potencial, reduzindo o custo, simplificando o processo, garantindo maior executabilidade das operações. Isso tudo é transformador e tem sido super interessante nos últimos anos o que a gente tem feito. Nossa, então para quem está assistindo aqui, está agora descobrindo um novo mundo, né? Um mundo aqui. Primeiro, quem origina crédito sabe o desafio que é criar uma securitização, ir atrás de um sequestrador ou ir atrás de um FDIC, e quando em bancos, então, que há décadas atrás era o instrumento, você lá descontar duplicatas em banco, isso, todo esse processo o Paulo e seus sócios identificaram que, pô, é um mercado gigante, é um mercado trilionário. E ele traz uma solução para reduzir em 40% esse custo para os originadores. E a gente sabe disso com essa explosão de fintech. Nós sabemos que tem duas casas aí que disputam hoje muito até essa questão de assessores de investimentos e tudo mais, né? Trazer, facilitar o crédito, né? Facilitar, desculpa, o investimento, né? E é isso, né? Ele tem uma plataforma que também dá esse acesso a esses investidores com mais uma plataforma de um produto que, apesar de ser classificado acho que hoje como alternativo, ele não é, ele lembra muito um produto tradicional de renda fixa. Ele é um produto de renda fixa, só que por usar o termo de tokenização se torna hoje um investimento alternativo. É uma história bem interessante, né? Pô, obrigado por estar compartilhando, né? E o que você traz de diferente, né? Que é automatizando realmente, né, com os contratos inteligentes, né? A gente fala muito de quem está no mundo de Web3, né? Fala muito de Bitcoin, né? Às vezes fica preso no Bitcoin e tal, e aí vê o segunda moeda, que é o Ethereum, que lança os smart contracts, né? E o fantástico é ver ele sendo usado de um modo prático. A ideia do smart contract você consegue implementar, facilitando essa desintermediação e automatizando vários passos do processo para ter esse ganho que você falou, né? E foi uma excelente visão mesmo de ver um mercado gigante, maduro e que faltava um novo player de tecnologia. Muito legal. Bom, minha próxima pergunta, Paulo. Uma das principais dúvidas dos investidores tradicionais é sobre a regulação desses ativos, né?
a Anfai se coloca como a primeira plataforma regulada. Queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso, né? Até para quem é investidor que está ouvindo, né? Mesmo quem é startup que vai usar a Anfai entender, mas como é essa história de regulação? Vocês são regulados mesmo? Legal, Gilberto, obrigado pela pergunta e obrigado, né, pelo resumo que você trouxe, perfeito, super preciso aqui de tudo que a gente tem feito. Logo que a gente começou a montar a Anfai, Gilberto, e nos últimos anos da minha vida profissional, eu tenho trabalhado muito perto, tanto do Banco Central quanto da CVM, para ajudar tanto no entendimento das novas tecnologias e até dos potenciais que elas têm, quanto para aprender e quando no final do dia o regulador traz preocupações, na minha experiência, super corretas e justificadas. Então nós temos no Brasil um regulador, né, tanto a CVM quanto o Banco Central, que na minha leitura fazem um trabalho espetacular para que o mercado floresça, tenha mais competição, mas respeite princípios, né, importantes para que a gente possa preservar, né, a sociedade e as pessoas. Então quando nós mostramos para a CVM e para o Banco Central, a Anfai faz parte do programa do Sandbox Regulatório de 2023 do Banco Central. Nós fizemos parte também do programa CRIA com a CVM, que é um programa que discute inovação lá dentro. Nós mostramos como a nossa tecnologia e como a tecnologia dos smart contracts, das redes distribuídas de blockchain, da visão ali de tecnologia para automatizar processos funcionavam. A CVM trouxe, né, a primeira visão da regulação da indústria, né, do token de recebível, do token de renda fixa digital, enfim. E aí, né, nós fomos a primeira empresa autorizada pela CVM para fazer oferta pública de tokens de recebível, né, de renda fixa digital, puro, né? Nós nascemos única e exclusivamente, a única coisa que a gente sabe fazer, a única coisa que a gente vai fazer é construir esses produtos. Então, a ideia é que nós estamos hoje num mercado extremamente regulado, né? Nós temos a autorização, não é um sandbox, não é uma autorização, né? Nós somos regulados para fazer esse tipo de coisa. E isso tudo traz para o investidor uma série de seguranças, né? Uma série de é muito mais transparente operar conosco, é muito mais seguro, é muito mais, enfim, aderente às normas. E aí, hoje, Gilberto, nós operamos tanto com investidores, pessoas físicas, né? Você talvez tenha um pouquinho mais de renda ali, então talvez você é um investidor ultra qualificado, não é exatamente o investidor igual o Paulo, mas nós temos principalmente hoje, Gilberto, investidores institucionais que operam conosco. Isso é maravilhoso, porque no final do dia, hoje o Brasil é provavelmente o país mais digitalizado do mundo no mercado financeiro. Hoje o Brasil é celeiro de exportação, né, de tecnologias no mercado financeiro e toda a narrativa de blockchain, de tokenização do mercado financeiro, é algo que acontece primeiro no Brasil e que vai acontecer em vários mercados ao mesmo tempo, que vão seguir, inclusive, a nossa legislação. Então, tem sido muito especial construir a Anfai sob o olhar dos reguladores, sob o olhar do mercado institucional, trabalhando com o mercado de varejo, porque daí a gente consegue colher os melhores feedbacks e implantar isso no nosso produto. Então, a ideia é sempre trabalhar com o máximo de segurança, né, o máximo de transparência, e aí isso envolve tecnologia e envolve regulação para que a gente possa ter o melhor produto financeiro no final do dia. Perfeito, acho que está aqui na audiência assistindo, né? Fica bem claro, então, que essa ser a primeira empresa regular, autorizada pela CVM, né, a realizar ofertas públicas, né? Tem muitas hoje tokenizadoras aparecendo no mercado, mas é isso, não pode sair fazendo oferta pública. É um produto delicado porque as pessoas, os investidores, não conhecem, não sabem e pode comprar algo estimulado com a possibilidade de ganhar, né? Ganha juros, ganha tudo, mas de uma forma que às vezes não é a mais correta. Então, para isso tem que ter essa transparência, né? Esse cuidado realmente que o nosso regulador tem no Brasil, né? De não acontecerem problemas financeiros para os investidores, né? Pode ele já ter passado por duas barreiras, né? De investidor pessoa física e investidores institucionais, né? Prova também a maturidade que a Anfire já está se posicionando, né? Poder investidores institucionais, seja aquele fundo que quer direcionar a aquisição de tokens, né? Porque hoje tem uma resolução específica da CVM que permite isso, a Anfire se tornou uma das ferramentas para esses fundos que querem adquirir tokens em seus fundos, né? E muito importante também isso que o Paulo nos traz, né? O Brasil é uma referência de regulador para o mercado global hoje, não é algo assim, não é um sonho, né? O Brasil já é, né?
Então, isso que está sendo esse laboratório, tudo que está acontecendo aqui, com certeza vai ser copiado por vários países em breve, o que dá espaço para não faz ser amanhã um provedor, inclusive, não só Brasil, né? Quem sabe fora do Brasil, né? Bom, Com certeza, Gilberto. Em breve, não quero dar spoiler, não. Nós devemos ter investidores internacionais cada vez mais presentes no nosso mercado de capitais. E o token é um grande instrumento para isso, né? Ele é muito mais fácil de ser auditado, ele é muito mais fácil de ser validado, a informação que está por trás ela é muito mais transparente, etc. Então, aguardem os próximos episódios, né? Eu adorei a tua narrativa, né? Foi varejo primeiro, agora temos o institucional local. Em breve devemos anunciar coisas boas ali, e trazendo liquidez para o nosso mercado, né? O que quando a gente construiu a Anfá, Gilberto, ela nasceu muito de uma visão que nós tínhamos de que hoje o investidor estrangeiro ele já está comprando commodity, ele já compra, né, a nossa bolsa de equities, né? Ele já está na B3, mas hoje ele não investe em dívida no nosso país. TDI mais 5, né, que é o Brasil, a taxa de juros brasileira, né, com mais 5, é um produtaço, né, de investimento global e ele é pouco explorado pelos investidores internacionais porque é muito caro entrar no Brasil, é lento, demora meses, demora anos para sair. Então, a ideia é criar, com todo o arcabouço que nós estamos construindo, um ferramental que proporcione que os empreendedores brasileiros possam acessar a dívida, né, a mais barata possível, a mais abundante possível, e hora vai ser local, hora vai ser local do varejo, hora vai ser local institucional, hora vai ser internacional. E o nosso sonho é trazer liquidez para os nossos empreendedores aqui no Brasil. perfeito, Paulo. Bom, agora eu vou dar uma virada, hein? Ó, audiência, a parte dos investidores que estão aqui, ótimo. Agora vamos falar um pouquinho também com os startupeiros aqui, né? Eu também atuei, como você, alguns aninhos aí no mercado financeiro, né? Um pouquinho mais do que você, porque você mal tem cabelo branco. Eu já tô aqui, ó, tá tudo ficando branco já, a idade já chegou, né? Um dos maiores desafios que eu, na minha vida pregressa, enfrentei, né, foi lidar com os legados de mercado, né? Pois são desenvolvidas tecnologias antigas, você ainda encontra muito mainframe, e mesmo quando a gente fala de baixa plataforma, o que era novo há 20 anos atrás, 10 anos atrás, ficar velho, 2 anos já ficar velho, né? Ficar velho no mercado de tecnologia é muito rápido, né? E em casos, assim, em casos raros você tem interface com outros sistemas, né? Seja, é uma concepção totalmente diferente do mundo Web3, né? E aí eu queria ouvir de você um pouquinho, né? Como tem sido esse desafio? Porque você nasceu numa plataforma de tecnologia que foi feita para integrar, né? Que foi feita para se comunicar, além de ter um processo de antifraude que para mim é importantíssimo, né? Porque você tem uma confiabilidade no Web3 enorme, né? De não ter como adulterar um dado, né? Então, eu queria que você compartilhasse essa parte aí com a gente também. Legal. Aqui, Gilberto, foi talvez a maior parte do nosso desenvolvimento até agora, em que a gente brinca, entra um Kinab 400, você sabe bem do que eu estou falando, e sai na outra ponta um contrato inteligente dentro de uma mesma cadeia ali de integrações e de tecnologia. A ideia, tá, Gilberto, é que se a gente esperar o mercado brasileiro estar pronto para aderir tecnologia, você não vai sair para lugar algum, né? E eu vejo às vezes alguns empreendedores, né, começando pela integração, começando pela visão ali de tecnologia, e no final do dia, né, tá todo mundo bem apertado no nosso país, né? É um país em que você está com muita competição, cada vez as pautas de negócio elas estão prevalecendo sobre as pautas de tecnologia. Então, a gente se preocupou muito em criar algo que fosse adaptável. Então, tem clientes nossos que usam via API, né? Tem clientes nossos que fazem smart contract calls, tem clientes nossos que submetem um arquivo KNAB e a gente processa, lê e submete dentro da plataforma, né? De uma mesma maneira fluida. Eu diria que essa é uma super dica que você trouxe, tá, Gilberto, para os empreendedores. O custo de integração, o custo de desenvolvimento do lado, principalmente no mercado financeiro, ele é muito alto, né? As filas de TI para quem já trabalhou, e eu já trabalhei, você também, né, do outro lado, né, ela é muito longa. Então, quanto mais simples e mais fácil é esse começo, mais valor a gente mostra, mais negócio nós fazemos. E aí, depois que vai evoluindo, é óbvio que existem sinergias que podem ser exploradas a partir do momento em que a gente já mostra o valor, né? Então, é muito natural, até para o gerente, né, do outro lado, tomar a decisão de priorizar. Então, a gente tomou muito cuidado para que a gente pudesse fazer isso na conta do originador, e da mesma forma, na ponta do investidor, um dos principais desafios de Web3, de blockchain, é a UX, né? Que é essa interface do usuário para poder interagir com uma wallet, com uma cold wallet, sistemas DeFi. Então, nós abstraímos toda essa camada de dificuldade, né? Que hoje ainda não é muito fácil,
E aí nós criamos uma interface Web 2, que pode ser também Web 3, mas que no final do dia, né, todo o core da nossa tecnologia roda a partir de uma aplicação smart contracts. Então, acho que a ideia é simplificar, fazer com que a gente tenha adoção em massa da solução e a tecnologia não pode ser gargalo, né? Ninguém vai... Algumas pessoas até fazem negócio porque a tecnologia é interessante, porque querem conhecer, mas 99,9% das pessoas vão querer reduzir custo, fazer mais negócio, e a tecnologia é um meio para... Gente, quem está assistindo, vê assim, uma aula do polo objetivo e prática, né? Porque às vezes a pessoa se apaixona pelo produto, se apaixona pela tecnologia e aí quer criar coisas querendo ser puristas, né? E sendo puristas aí cria barreiras, né? Eu já ouvi falar da história que na 400 em algum momento na minha vida, não me lembro, vagamente, né? É isso, né? Poder falar esses idiomas, esses dialetos que tem no mercado financeiro, entender eles e tornar realmente simples para o usuário, né? O mundo Web3 ele é fascinante, mas realmente o UX tem muito que ser desenvolvido. Então, se você não cria camadas que sejam, tornem eles acessíveis, fica muito difícil, né? Então, acho que ele traz o exemplo aqui de uma empresa que está navegando já no mundo tradicional, ele está conseguindo usar o mundo Web3, o mundo tradicional, mas para isso ele respeitou a dialética das pessoas, né? Então, acho que esse é um dos desafios que eu vejo em muitos projetos Web3. A gente tem algumas pessoas do turma Web3 tentam ficar presos alguns dogmas, né? E aqui não pode ser dogmático, né? Obrigado, Paulo, por mais explicação. E vamos para a próxima. Quando lidamos com criptomoedas, né, fora do mundo dos exchanges, temos um alto poder de transparência, muito mais do que o público imagina, né? A gente fala muito de fraude, de problema com criptomoedas, e sai na mídia, né? Mas todo mundo tem ideia que tem muito mais ferramentas de rastreabilidade, muito mais transparência do que você imagina. Mas isso é discussão para outro bate-papo. Mas eu queria saber assim de você, né? Isso pode ser aplicado a ativos tokenizados? Ou eles estão muito próximos realmente só o que acontece nos exchanges, né? Contas sintéticas e não dá para ter esse nível de rastreabilidade falando na visão usuário, né? Mas você pode também explorar o mundo bastidor. Nossa, ótima pergunta, Gilberto. E só um ponto para complementar aquela última discussão que a gente estava tendo. Uma frase que eu gosto muito é: apaixone-se pelo problema e não pela solução, né? A solução muda e que a gente é apaixonado pelo problema, né? Como transformar o mercado de capitais para empresas no Brasil de um jeito leve, rápido, acessível. E hoje a tecnologia da blockchain é melhor, junto com aplicações que nós fazemos na Web 2, isso pode mudar e então a gente é bem agnóstico com relação à tecnologia, tem que reduzir custos, tem que simplificar a vida das pessoas, tem que dar acesso, e isso é o nosso mantra. Com relação ao ponto da rastreabilidade, é algo que a gente faz super, tá, Gilberto? Então, quando você entra na Anfy, você consegue enxergar aonde está aquele ativo, aonde está a tua carteira, aonde está a composição dos teus ativos, e isso é muito poderoso, porque parte do mercado de capitais ser caro é porque ele é uma caixinha preta, né? Que você não tem ali, né, transparência do que está por trás. E quando você não sabe o que está por trás, o que você normalmente faz? Você fica para cima, você cobra caro, né? Você não sabe exatamente o que vai sair dali de dentro. Então, a ideia de trazer luz, trazer transparência, é algo que tem sido muito importante porque a gente tem conseguido mostrar para os investidores o valor disso e com isso os investidores, inclusive, né, conseguem precificar melhor a operação, né? Então, a gente tem hoje na UFA uma redução do custo de capital, o que é maravilhoso para quem performa bem, né? Para quem performa mal é uma má notícia. Ele vai performar mal, toda a gente vai saber que ele performa mal, aí se ele vai achar uma desculpa para isso, se ele vai achar uma revisão de processo, ou se ele só vai sair do mercado, é uma outra questão. Mas a ideia é que a gente está muito preocupado em levar, né, cada vez melhores produtos para quem é correto e para quem performa bem. Uma coisa interessante também, tá, Gilberto, que você trouxe na sua pergunta, parte do custo hoje de acessar o mercado de capitais é que, de novo, porque ele é opaco, porque ele é escuro, porque ele é nebuloso, eu precifico mais caro. E segundo, é muito difícil auditar, né? Como que eu audito operações hoje no mercado de capitais, rodando em 30 sistemas ao mesmo tempo? A maior parte dele roda lá no Excel, nada é conciliado, nada converge, é uma bagunça. Quando isso tudo está num banco de dados transparente, imutável e auditável, que é o banco de dados, né, uma segunda característica muito interessante das blockchains, né, que a gente traz para a nossa operação, né, além dos smart contracts, né, dos contratos inteligentes, né, o Open Ledger, o livro razão aberto, isso facilita imensamente a auditoria das informações. Assim,
Não é o Paulo que está reportando aquela informação. Eu reporto uma vez, ela é transparente e imutável lá. E muitas vezes no mercado de capitais tem esse problema, né, de mudar um banco de dados, ou os bancos de dados não se integram, as tabelas não se conversam. Isso tudo desaparece quando a gente usa, né, a tecnologia, né, da blockchain por conta ali dos bancos de dados. Então, a auditoria é muito mais interessante. Então, quando nós trabalhamos como institucional, ele recebe as informações da ANFA, ele recebe inclusive formatos compartilháveis tipo um relatório, um report, mas ele mesmo, né, ou através do provedor de serviço dele, podem conferir essas informações, né, em tempo real, 24/7, e fazer uma série ali de auditorias. De novo, transparência e auditoria significa mais segurança e confiabilidade, que significa redução do custo de capital. Então, o investidor até topa ganhar menos se ele está numa operação mais previsível, segura e estável, e com isso a gente consegue selecionar melhores originadores, né, trazer melhores ativos e a gente cria um ciclo que é lento de ser construído, né, mas é um ciclo muito virtuoso que os melhores originadores acessam melhores investidores com um custo de capital mais barato. Então a gente está muito feliz ali com esse modelo sustentável que nós criamos e a ideia é que ele vai crescendo aos poucos, né? E aí quando entra o institucional, né, ele ganha muita velocidade no volume. Bom, perfeito, é isso mesmo, né? Dá para ver essa grande diferença na sua explicação. O mercado tradicional é uma caixa preta e você traz esse processo com uma rastreabilidade, dando total, né, acesso ao processo, né? E isso que permite essa redução de custo, né? E quem está no Web3 sabe dessa diferença de poder acessar os dados, né? Então agora vai caber esse investidor institucional ter no time profissionais técnicos que vão poder técnico não, de acordo. Profissionais que conheçam as ferramentas vão ver a diferença de poder acessar a informação e poder monitorar muito melhor os seus riscos, o que não acontece nos legados hoje, né? O acesso é complexo, é difícil pegar informação, todo legado tem um padrão diferente, é uma outra história, né? Você tem, é como se você tivesse países falando diversos dialetos, né? E esses são os legados hoje, né? E são totalmente e com regras e normas diferentes. Quando você põe essa infraestrutura Web3, você continua tendo países diferentes, só que você uniformizou a linguagem. É a mágica do negócio. E muita gente, infelizmente, fica só pensando em pirâmide e não explora esse tema que é instigante, né? Não, total. Próxima Aqui, pauta. Gilberto, eu tenho uma analogia que é boa também, que é assim, eu comprei uma churrasqueira outro dia e ela é uma churrasqueira invocada lá, ela não fala português, tal, não sei o que lá, né? E assim, ela tem um gás, né? E o gás dela não clica no botijão de gás. Por quê? Porque cada botijão de gás tem o seu engate, seu clique. E isso é o mercado financeiro. Então, assim, cada churrasqueira tem o seu botijão de gás. Aí você quer trocar de gás, você quer trocar a mangueira, aí tem que chamar o profissional que não sabe. É um inferno, né? Então, assim, no final do dia, ter um padrão, né, em que eu posso escolher o gás que eu quero usar na minha churrasqueira, tudo se conversa, posso engatar um outro, facilita imensamente, né, o cliente, né, poder escolher como que ele vai construir. E no final do dia, ninguém quer trocar gás na vida. O que eu quero é fazer um churrasco lá, maravilhoso, lá com a família. Então, eu diria que os problemas, quando a gente está trocando ferramenta, a gente fala, pô, o que que isso é importante? Quando a gente está rodando há 10 anos com a mesma churrasqueira lá, ou rodando a churrasqueira que já funciona, tá tudo bem, ninguém se importa, né, com esse tipo de coisa. Mas eu diria que cada vez mais no Brasil a gente tem mais players ofertando, a gente quer fazer teste, a gente quer ter vários produtos, a gente quer combinar, a gente quer melhor serviço. Então eu diria que isso vai acontecer no B2B, né? As empresas hoje são restritas a 4 provedores de serviço, que é muito ruim, né, no mercado que cada vez tem mais nuances, cada vez tem mais nicho, cada vez tem mais necessidades específicas. Então, a ideia é que a blockchain ela é uma tecnologia que facilita muito os engates, facilita muito a troca, facilita muito o informacional, é muito mais seguro, que é que às vezes exploda nem um pouco. Então, a ideia é criar algo padronizado e por isso que o regulador é tão importante, né, para criar ali uma série de controles, né, para que esses engates funcionem. E aí o mercado vai evoluir, né? A gente entende que o mercado brasileiro vai tem que expandir muito mais, né? Quase ninguém que a gente conhece de empresa tem acesso ao funding que precisa. Com certeza absoluta, com menos de 20 milhões hoje no Brasil, você não é bem atendido e com certeza absoluta é caro, né? Então a ideia é que falta cada vez, falta muito aí, falta muita liquidez e a gente precisa desses engates funcionando de um jeito melhor. Então é isso aí. Você que é founder de fintech, que está fazendo hoje uma operação de crédito, sendo uma promotora digital, e você pensa em dar o próximo passo, que é ter funding, que era tá plugado no FDIC,
Agora você tem aí a Anfai para você olhar e observar que pode ser a sua opção de geração de funding. Tem um outro tema que está sendo muito delicado no mundo de tokenização. Eu falo, como eu te falei no começo da conversa, eu falo com vários tipos de tokenizadores de empresa, outros tokenizadores de recebíveis, né? Tem gente querendo tokenizar muito em crédito de carbono, né? E tem um tema que as pessoas às vezes eles sacam, né, nas conversas, falam, mas ele está longe de uma realidade, né? Que é mercado secundário. Então eu queria ouvir de você, né? O quanto está próximo realmente esse mercado secundário. Eu nem, né? Não combinamos nada, nem sei se já tem mercado secundário no caso da Anfine. Então fica aí a minha, mais essa pergunta que eu tenho aqui, que é bem do público mesmo. Ô, Gilberto, você tá igual o Ricardinho, tô ficando mais velho já, aquele jogador de vôlei lá, aquele levantador, você tá levantando, eu sou o cara que vem aqui cortar a bola que você tá me jogando pro alto. Pô, a gente lançou tem 2 semanas o secundário, né? Não é exatamente o secundário tradicional, né? É um mercado, né, em que a gente consegue colocar o token que foi gerado dentro da nossa plataforma para que um investidor que queira eventualmente ter liquidez naquele ativo possa fazer. Isso é mágico, maravilhoso. Parte da ausência de liquidez no nosso mercado de dívida hoje no Brasil se deve pelo fato de ser uma caixinha preta, de ser caro, de ser difícil entrar, mas porque também não tem volatilidade. Eu não consigo fazer um secundário, eu não consigo comprar e vender uma posição já constituída. Até dá, tá, Gilberto? Dá para você comprar uma cota no FDIC e vender ela no mercado, ou dá para você comprar e vender uma debênture, assim, quase ninguém faz, é complexo para cacete. Então, a ideia que a gente construiu junto com a CVM é que o token é um baita instrumento para você poder fazer essa transação. E aí, de novo, né, desde que tenha QIC, né, que é conheço o seu cliente, desde que uma série de requisitos sejam atendidos e cumpridos com transparência e segurança, a gente entende que o token é um super instrumento para fazer isso. Nós estamos sendo pioneiros nesse mercado. E a ideia é que eu acho que isso vai trazer ainda mais liquidez, né? Hoje, que investidor que investe, o pleonasmo, investidor que aloca capital em uma cota de um FDIC que precisa ficar 8 anos no mercado brasileiro. Pô, 8 anos são 2 ciclos de eleição, sobe 10 taxas de juros. Aceita. Alguém ficar 8 anos numa classe de ativos no Brasil, né? Sem possibilidade de saída. Então, a gente entende que crédito é muito necessário, que a antecipação de recebíveis é um dos motores para a nossa economia poder retomar e crescer cada vez mais, mas para isso as ferramentas, né, os engates, como esse mercado funciona, tem que estar mais azeitados e tem que ser novo. Então, eu diria que já existe hoje a previsão, né, para criar um mercado de tokens, né, de renda fixa no Brasil. A Anfai tem sido pioneira, existem outras casas que eu diria que vão fazer isso também, e isso é muito gratificante porque, né, são bloquinhos, né? E o Web3 tem o conceito de building blocks, né? Que são blocos de construção, né? Em que é igual uma escada, né? Você não pula direto para o 10º degrau, né? Você vai degrau a degrau construindo, né, uma base para que as pessoas possam usar novos produtos. Então, eu diria que a gente está muito feliz, né, de ter essa visão, né, do mercado dentro da Anfai. E acho que é mérito tanto nosso quanto do regulador, né, que está atento e que entende que isso vai trazer ainda mais liquidez para o mercado. Perfeito. Olha só, uma surpresa, hein? Então, a Anfai já tem um mercado secundário, que é importantíssimo para os investidores, né? Poder dar essa transparência. Como você disse, fazer troca de uma cota de FDIC ou de uma debênture é possível, mas aí, é isso mesmo, eu já fiz e é um par, não é simples, nem para quem está comprando, nem para quem está vendendo. Se torna um processo jurídico, né? Então, É isso. isso que dificulta, né? E a CVM, por exemplo, que é quem regula essa parte específica do processo, né, ela trouxe com muita categoria, assim, é permitido haver um mercado ao redor do token já emitido, desde que seja pela mesma plataforma, com toda uma checagem, transparência, com vários requisitos que foram verificados. Então, eu diria que isso tudo, Gilberto, facilita, né? E, de novo, quando a gente cria um mercado brasileiro, nós temos recebíveis incríveis, são longos e que no final do dia acertam um pouco a liquidez. Quando você consegue criar um mercado em que eu eventualmente carrego a minha posição, depois de um tempo eu coloco ela no mercado para que ela seja disponível, enfim, eu diria que a gente cria ali uma base muito interessante, né, de mais investidores expostos àquele risco. De novo, o investidor varejo, investidor institucional, daqui a pouquinho investidor estrangeiro. Então, o mercado brasileiro só ganha com isso. Desde que a gente siga requisitos de segurança, transparência,
e usando ali rígidos controles, né, para que as coisas aconteçam do jeito certo. Então, a gente está muito preocupado de construir a coisa certa, do jeito certo, com os parceiros certos, mostrando cada passinho para o regulador, porque no futuro vai virar uma referência, né, e a gente quer que mais empresas nasçam, né, com uma boa referência que ajudem o Brasil a ter cada vez mais liquidez, cada vez mais acesso, cada vez, né, melhores ferramentas de financiamento das empresas. Perfeito. Paulo, eu queria que a audiência tivesse uma noção dos números da Anfai, né? Os números que já acompanham essa história, porque eu acredito que são números que já comprovam também a maturidade da Anfai, né? Então você pode compartilhar com a gente? Lógico, Gilberto. A Anfai hoje, ela foi autorizada nós estamos hoje em 30 de setembro, tá, de 2024, não sei quando exatamente vai para quando vocês vão me ouvir. Nós fomos autorizados pela CVM há exatos um ano, né, e desde então nós começamos uma arrancada muito especial do nosso projeto, né, oficialmente, né, no mercado. Hoje já foram mais de 250 milhões de reais tokenizados na plataforma. Nós estamos crescendo a uma taxa de mais ou menos 26% ao mês, né? Então, com muita qualidade. Nós temos hoje mais de 55 originadores, que são empresas de primeiríssima linha, que são selecionadas a partir de uma rigorosa análise do nosso processo, para que eles possam, né, construir os ativos dentro da nossa plataforma e distribuir esses aos nossos investidores. São mais de 1.700 investidores hoje na plataforma, né, tanto institucionais quanto investidores qualificados, né, de varejo. Nós temos hoje uma taxa de inadimplência de 0,68% nos ativos, com uma taxa média desses ativos de 2,38%, então taxa super saudável, né, de rentabilidade dos ativos com a inadimplência. Todas as operações da Anfai contam com camada de proteção, seja de subordinação do originador, em que ele coloca o capital dentro da plataforma para que, se houver inadimplência, ele sofra o primeiro prejuízo dessa inadimplência. Então, até hoje, nenhum investidor das nossas operações teve qualquer tipo de prejuízo, muito pelo contrário, né? Todos recebem com a rentabilidade, então a gente está muito preocupado com a qualidade desses 250 milhões de reais. Nós devemos acabar o ano de 2024 com pelo menos 500 milhões de reais, né? Meio bilhão de reais já dentro da plataforma, e acho que a gente está numa arrancada super importante ali para ser um player, né, relevante no Brasil e quem sabe daqui a pouco na América Latina. Acho que de big numbers é isso, tá, Gilberto? E nós somos 24 pessoas hoje no time, então é um time bastante enxuto, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, com o apoio ali de mais de 40 investidores hoje na nossa companhia, né? Pessoas físicas, fundos também que nos acompanham. Então acho que a gente está bem feliz ali com os nossos números e com um montão de coisas que a gente tem para fazer aí pelos próximos 5, 10 anos, né? Bom, o Paulo falou um monte de número, mas para mim o que vale aqui é a conta, né? Ele tem 250 milhões originados, ele falou, quero terminar o ano com 500 milhões originados. Faltam 90 dias. Estamos datando o vídeo, né? Mas, ó, vou cobrar ele, né? Daqui 1º de janeiro, eu falei, e aí, originamos 500 milhões? Estamos chegando perto do final e eu queria voltar ainda na questão de originação, né? Para esses investidores, né? Para quem está aqui na base, né? A Anfai enfrenta hoje o mesmo risco que uma operação normal de FDIC, né? Risco de crédito, liquidez, nossa de ativo, fraude, né? É o risco inerente a esse negócio, né? Visto que alguns dos seus originadores buscam vocês por não terem, né, acesso a essa estrutura de FDIC por causa do custo, né? Mas eu queria entender, né? Porque esse assunto é delicado. Como você minimiza esse quarteto de riscos aí, né? Crédito, liquidez, concentração e fraude, né? Porque não tem jeito, tem um certo momento que não é só a tecnologia que resolve, né? Ela ajuda. Legal, Gilberto. Ótima pergunta e é uma das perguntas que a gente mais gosta de responder, tá, Gilberto? Segurança, transparência são princípios que a gente não abre mão. Então, mais importante do que o nosso crescimento é a qualidade do nosso crescimento. A gente adora o nosso case, principalmente porque ele é um case sólido, né, de crescimento sustentável, com grandes originadores, investidores super satisfeitos. Eu diria que a gente construiu na Anfai, Gilberto, várias camadas de segurança que configuram proteções ali para o investidor. Primeiro, a gente tem um rigoroso processo de QIC, em que a gente não terceiriza nada, a gente faz a nossa análise, e hoje eu diria que, por conta da nossa experiência passada, nós conhecemos muito bem o mercado de capitais, né, e selecionamos os melhores originadores para a nossa plataforma. A segunda camada que a gente constrói é na camada do ativo, né? Então, por exemplo, hoje, né, no dia 30 de setembro, não está ainda em vigor uma instrução da CVM, a 175, que obriga o registro da duplicata numa entidade registradora. Nós já fazemos isso porque a gente entende que é uma melhor prática. Então, toda vez que um ativo nasce na plataforma da Anfai,
ele não pertence mais ao cedente, né, ao originador, ele pertence, né, à plataforma, e quando ele é pago, ele cai diretamente na que nós estamos integrados para que ele vá para o outro. Além disso, toda vez que esse ativo ele é essa plataforma, seja via KNAB, seja via API, seja via, enfim, troca de arquivos em outro formato, nós fazemos a validação, critérios de elegibilidade, nós fazemos a revista, nós fazemos a sessão. Então, nós construímos toda uma plataforma técnica e operacional para garantir que esses ativos eles são validados, verificados com a troca da titularidade, que hoje não é exatamente a melhor prática nem do mercado de FDICs, tá? Então eu diria que selecionar grandes originadores, fazer todas as validações de registro da duplicata ou do ativo que está por trás, criar uma plataforma operacional que cria camadas de proteção. E por último, né, toda a nossa estrutura, ela não é só tecnológica, ela é uma estrutura financeira pensada com as melhores práticas do mercado. Então, todo originador ele tem uma subordinação dentro da nossa plataforma, a gente tem critérios de recompra, se eventualmente a operação não performa dentro dos parâmetros estabelecidos, a gente traz a trava automática, 100% do recurso circula em patrimônio separado, não é do originador, é um patrimônio de uma securitizadora do grupo da Anfai, está tudo integrado via sistema. Então, quando a gente cria todas essas camadas, e de novo, a gente mostra para o mercado o nosso track record, eu diria que isso traz para o investidor, né, a segurança de que ele não está só comprando uma duplicata tokenizada. Eu jamais compraria só uma duplicata tokenizada. Eu compro uma duplicata tokenizada pela plataforma da Anfai, que foi originada por um cara de primeira linha, que foi levada a registro, que paga 18% ao ano e que tem uma série de critérios de elegibilidade que foram verificados 24/7 em cada uma das operações. Então, isso vira uma grande classe de ativo e é isso que a gente oferta para o mercado. E aí eu diria que, por último, tá, Gilberto, governança e compliance é super importante. Empresa que está no mercado financeiro e a maioria das startups talvez não olhe muito para isso. A gente já construiu infraestrutura mais pesada do mercado tradicional, né? Já montei uma registradora lá atrás na minha vida, né? Já fui sócio de empresa regulada pelo Banco Central algumas vezes. A gente não abre mão, né, dos principais ritos ali de compliance, de governança, né? Como que a gente consegue criar camadas ali de auditoria dentro da própria companhia, porque no final do dia a gente está lidando com o bem mais valioso dos nossos clientes, né? Que é a confiança deles na plataforma. Então, demora-se anos para construir e um centavo se perde. Então, a ideia, tá, Gilberto, é criar tudo isso, né? Embedar numa plataforma, né, tecnológica de primeiríssima linha, que reduz custos para todas as partes e permite o acesso. Um pouco do nosso play, e a gente está muito feliz com os resultados, né? E conforme vai, né, crescendo, 250 milhões, daqui a pouco são 500 milhões, daqui a pouco são alguns bis, eu acho que o resultado fala mais do que eu. Então, acho que a ideia é construir o que existe de melhor no mercado financeiro para que os nossos investidores possam acessar uma boa rentabilidade com segurança. Não quer que o carro passe perto do mundo, muito pelo contrário. Por isso que a gente constrói freio, o ABS, a gente constrói todas as camadas de segurança. Algumas a gente espera não usar, mas no final do dia, assim, tem que estar seguro, tem que estar andando rápido, mas tem que estar na direção certa. Então, isso é um pouquinho de segurança e transparência na nossa plataforma. Bom, eu sumarizo essa última resposta como processo ultrapassa a tecnologia. É a garantia de pessoas que conhecem profundamente o processo, né, desse mercado, alinhado com governança e compliance para garantir a confiança dos entes da cadeia. Paulo, Perfeito. super quero agradecer aí, né, e deixar espaço para você dar seu último recadinho e se despedir da audiência. Legal, Gilberto. Eu queria agradecer a oportunidade quem nos ouve. Acho que, né, seja você empreendedor, seja você do mercado de investimento ou do mercado tradicional, qualquer tecnologia, como o Gilberto disse, né, às vezes ela é ultrapassada pelo processo, pela governança, pelo compliance. A gente está aqui para aprender e construir junto, né? E a gente acredita que o mercado de capitais brasileiro vai passar por uma evolução. A gente quer fazer isso junto das melhores pessoas, né? Que nos ajudam a construir a plataforma, melhorar os nossos processos, criar mais governança. Então, se a blockchain te intriga, se o mercado de capitais te intriga, se você acredita que ele vai evoluir, fico super à disposição. Meu LinkedIn é Paulo Davi. Temos ali dentro da plataforma Ansai.finance, né, uma série de canais de contato. Manda mensagem para a gente está super à disposição aqui para bater um papo e construir essa história junto. Então, obrigado mesmo pela oportunidade de todos que nos ouviram. Perfeito. Então, mais uma vez, você que está aqui ouvindo, só não esqueça de deixar os 3 Cs. Curta, comente e compartilhe nas redes sociais. E um abraço a todos aí. Até a próxima.